Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre campos escalares e campos vetoriais. E sobre o operador nabla, as informações que o operador nabla podem nos dar quando atuam nesses campos. Um campo, de uma forma geral, matematicamente falando, a gente pode definir como sendo uma função do vetor posição e do tempo. Essa função pode ser uma função vetorial, significa um vetor com componentes escalares, ou uma função escalar. Um exemplo de campo vetorial é o campo gravitacional. Você pode ver a direção e o sentido do vetor campo gravitacional que está à sua volta aí. É só você pegar qualquer objeto, colocar na sua frente e soltar. Esse objeto vai cair na direção e no sentido do vetor campo gravitacional. Então você enxerga um vetorzinho. Como ele vai ser igual para qualquer lugar que você soltar, você pode imaginar o campo gravitacional aí como sendo esse monte de vetor paralelo uns aos outros, né? Que está apontando para o chão. Um exemplo de campo escalar é o campo de temperatura em uma sala, onde se você informar um ponto com coordenadas x, y, z, por exemplo, nessa sala, essa função te retorna a temperatura nesse ponto. Isso é uma função que vai depender apenas da posição. Bom, o operador nabla ele vai atuar nos campos. Se for um campo escalar, ele vai atuar como operador, só pode atuar como operador gradiente. Se for um campo vetorial, ele pode atuar de duas formas diferentes, como rotacional ou como o divergente. Como rotacional, o resultado da operação vai dar um vetor, e como divergente, o resultado da operação vai dar um escalar. Então, a gente vai ver agora quais são as informações que essas operações podem dar para a gente. Por exemplo, a gente vai ter um campo vetorial F, e um campo escalar F minúsculo. Então o operador nabla pode atuar como gradiente da minha função escalar, vai virar um vetor, né? Pode atuar na função f de duas formas diferentes, como o rotacional, que a gente indica assim. E essa operação também vai dar um vetor. E como divergente do vetor f, que a gente indica assim por um ponto. Isso aqui vai dar um escalar. Então são essas três operações que a gente vai ver aqui e vão dar informações para a gente que vão ser muito importantes durante o nosso curso aí de eletromagnetismo. Ok? A principal informação que o gradiente de uma função escalar pode dar para a gente é a direção e o sentido do crescimento, do maior crescimento dessa função. Por exemplo, se eu tenho uma função temperatura em uma sala, onde se eu informar as coordenadas x, y, z de um ponto qualquer nessa sala, essa função me retornar a temperatura em graus Celsius, por exemplo, e eu estou supondo também que essa função não varia com o tempo, que a gente está num equilíbrio termodinâmico, que as coisas não variam com o tempo. Então, se eu colocar, por exemplo, um forno em algum ponto dessa sala e esperar o equilíbrio termodinâmico, o gradiente dessa função, em qualquer ponto dessa sala, vai estar apontando para esse forno, com certeza, em qualquer que esse ponto esteja. Então dá para a gente visualizar mais ou menos aí a informação que a operação gradiente dá para a gente. Ela vai apontar para a direção que a função está mais crescendo, né? A direção de maior crescimento da função.
A operação de divergente de um vetor vai me dar a informação do fluxo desse vetor ou da continuidade desse vetor em uma determinada região no espaço. Então essa operação do divergente, ela tem amarrada um volume no espaço onde esse vetor existe. Imagine que eu tenho um campo que é uma corrente de água, portanto esse vetorzinho em preto aí, que está apontando para baixo, uma corrente de água que está atravessando um volume de uma pia. Ele entra no volume por cima e sai no volume por baixo por um ralo. A operação divergente vai me dar, divergente desse campo aí, desse campo de corrente da água, vai me dar o fluxo desse vetor através desse volume. Então, se o divergente for zero, significa que o tanto de água que está entrando está saindo. Se o divergente for positivo, significa que está saindo mais água do que entrando no volume. E se o divergente for negativo, significa que a pia está entupida, que está entrando mais água do que saindo. Então, a operação do divergente, aí especificamente, me dá o fluxo de água através do volume da pia. Mas isso pode ser generalizado, por exemplo, como o fluxo do campo elétrico através de uma região no espaço, como a gente vai ver no futuro. A grande informação que o rotacional vai dar para a gente é se o campo é conservativo ou não. Por quê? A gente sabe que o rotacional de qualquer gradiente é igual ao vetor nulo. Então, o rotacional de um campo vetorial que é nulo, o campo é conservativo, logo eu posso escrever esse campo como um gradiente de uma função escalar. Eu estou dando como exemplo aí o campo elétrico, que a gente vai verificar matematicamente que o rotacional do campo eletrostático vai ser nulo, e a gente vai ver a consequência disso é que a gente pode escrever esse campo elétrico como sendo um gradiente de um potencial, que a gente vai chamar o potencial eletrostático. Então a grande informação do rotacional é essa aí. Na história da eletrodinâmica, o campo eletrostático, o magnetostático, cada campo que a humanidade foi conhecendo, as primeiras expressões matemáticas foram tiradas de relações experimentais. Só depois vem o embasamento teórico. E a expressão matemática que a gente obtinha sempre era de se perguntar qual o divergente desses campos, qual é o rotacional desses campos. Então, é justamente pelas as informações úteis que a gente obtém. E vocês vão ver mais para frente no curso que isso desemboca com as equações de Maxwell. Ok? Então, assim, eu espero que o vídeo tenha sido claro e ajude a vocês a fazerem os exercícios e compreender um pouco melhor a teoria eletromagnética aí. Ok? Um abraço para todos.